Olá, meu nome é Kátia Gonzaga, sou terapeuta, mentora de mulheres, círculo de mulheres. Eu decidi começar o canal no YouTube para poder compartilhar com vocês minhas experiências, meus aprendizados, minhas reflexões. Nada mais justo do que contar um pouco da minha história, de como eu comecei isso. Essa decisão também tomei em relação, eu vejo muitas pessoas angustiadas com o que está acontecendo no mundo, pessoas angustiadas com muitas questões de relacionamentos com as pessoas, enfim, trocentas questões e como terapeuta, mas também como mulher, como mãe, como profissional e como ser humano que já passou por muitas coisas inimagináveis que com o decorrer do tempo eu vou contando. Eu achei justo, assim, eu fazer a minha parte também de é importante a gente usar a nossa voz para compartilhar experiências e para levar esperança para outras pessoas. Eu passei por um longo processo interno sobre muitos acontecimentos na minha vida, como mulher, como mãe, como companheira, como uma pessoa que buscou a espiritualidade, tentou entender a espiritualidade, que tentou entender, meu Deus, o que é Deus? Quem é Deus? O que que eu faço com tudo isso? O que que eu tô fazendo aqui? Então, eu vejo que tem muitas pessoas assim que também estão perdidas nesse caminho, estão tentando se encontrar e estão se perdendo e perdendo a esperança no meio do caminho. É, E, sinceramente, eu que um dia fui uma dessas pessoas muito perdidas, no meio do caminho, sozinha, assim, entre aspas, eu tive ajuda de outras pessoas, tive ajuda espiritual, tive ajuda de pessoas que simplesmente surgiram no meu caminho, literalmente, me protegeram. Então, eu penso assim, é justo que eu também dê voz, que eu também faça a minha parte, porque é importante que a gente não fique em silêncio. É importante que as pessoas saibam que ainda há pessoas lutando, que há pessoas de bem, que há pessoas comuns que vivem os dias nesse mundo, né, cheio de novidades e de aventuras e que estão aqui por elas, porque um dia houveram pessoas que estavam por mim, pessoas fazendo trabalhos incríveis. Eu acho extremamente importante fazer isso. Acho extremamente importante porque a vida não é só sobre nós. A vida, ela também nos usa como instrumento para poder mostrar para outras pessoas também que, olha, existe caminho, existe caminho. Vamos atravessar por aqui, vamos tentar encontrar o lugar. Aguenta mais um pouco. Tem estrada, tem caminho, tem direção. Não tem só gente ruim no mundo, não tem só notícias ruins no mundo, isso eu te garanto. Tem muita coisa boa acontecendo. Só que você precisa começar a limpar os seus olhos, limpar o que você ouve, limpar o seu ambiente, limpar com quem você anda. Então, nós precisamos estar diante da vida, tomando as nossas escolhas e aparando algumas coisas também, porque muito de como do nosso comportamento, do nosso pensamento, de como nós sentimos, isso também vai travando a caminhada. Então, o mundo faz a parte dele, eu faço a minha parte, mas eu preciso que você também faça a sua parte e você precisa fazer um pouco todo dia. E por que que eu digo isso? Porque eu já fui uma pessoa que teve depressão por muitos anos, pelo menos umas 2 décadas aí, com depressão, com ansiedade. Cheguei no fundo do poço com a síndrome do pânico. Eu negava minha condição psicológica, porque tem uma história por trás disso. Vim de uma família muito humilde, de uma linhagem de nordestinos. Na verdade, tem uma linhagem de muita coisa, né? Mas tenho aí um pé forte, né, no Nordeste, de mulheres extremamente fortes que precisaram ser no meio da pobreza, da violência, mulheres que aprenderam a não chorar, mulheres que aprenderam a suportar e não viver, mas a sobreviver. Então eu venho de uma história de linhagens de muito abuso psicológico, emocional, físico. Eu venho de um lugar também de mediunidade, de altas habilidades, e por aí vai. Então, até eu compreender qual caminho era o meu, porque era muito frustrante. Eu crescia
vendo o mundo com as cores muito opacas, muito acinzentadas, e eu queria acreditar que o mundo era bom e eu não conseguia acreditar que o mundo era bom. A depressão era uma companheira assim insistente e eu não conseguia aceitar aquilo. Eu sempre fui muito teimosa, eu enfiava uma coisa na cabeça, eu queria fazer. Só que as crenças, né, as crenças limitantes que seguem gerações, os medos também no meio disso tudo, foram me condicionando. E é aquela coisa, né? Você vai levando pancada, pancada, pancada. Você é teimoso no início, aí você levanta, aí você leva outra pancada, aí você levanta, leva outra pancada. E chega uma hora que você desiste, você acaba acreditando, ok, a crença é essa mesmo. Não, eu vou ser igual a como foi antes, com todo mundo que foi, com, né, com os meus pais. É, eu sou adotada pelos meus tios. A minha mãe já faleceu. Ela era muda e surda. Sempre foi muito esforçada, mas teve uma vida extremamente difícil. O meu pai eu só conheci com 13 anos de idade, mas a gente não teve muito contato. Então, assim, quer ouvir história triste? Mas você sempre encontra. História triste, eu tenho um monte de história triste para contar da minha vida, da vida de um monte de gente, mas o mais importante aqui é nós atravessamos. E é uma coisa que eu vou repetir muito, 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 muito. Nós atravessamos. Eu sempre fui muito investigativa, sempre procurei a verdade, a história, tudo, tudo. Eu olhava para as pessoas na rua e eu pensava assim, nossa, qual será a história dessa pessoa? Porque eu sei que cada pessoa tem uma história assim para contar que é, uau, que incrível, olha tudo isso que a pessoa superou. E eu vejo que muitos ainda olham para as histórias tristes e não olham o tamanho da sua força, de olha só, mesmo assim eles chegaram até aqui, mesmo assim eu também cheguei até aqui. Muitas vezes a gente espera uma história assim magnífica do herói, da heroína, no final ganhando coisas incríveis, sabe, aquele filme hollywoodiano. E a vida, eu te garanto, a vida é muito mais incrível do que a TV. Eu sei que a TV ela conta muitas histórias da realidade, que são histórias reais nossas. A nossa história tem poder. A nossa história tem coisas que não foram boas, mas também tem coisas magníficas. E eu tô aqui para trazer isso. Eu tô aqui para te garantir que existe estrada, que existe caminho e que o caminho tá aí, em você. Você é o seu próprio caminho. E que você passou por muita coisa e você não tem que olhar para as perdas, de quanto você perdeu, mas de quanto você caminhou, quanto você conseguiu chegar até aqui. Isso é imprescindível, olhar para a força que tem a sua história. E eu tô aqui para falar para homens e para mulheres, para falar para todo mundo que a sua história, ela tem muito poder, ela tem as respostas também que você precisa e que você precisa continuar caminhando. Os piores dias da minha vida em que eu não tinha nem vontade de viver, eu pensava, tinha aquela fagulha lá no fundo, eu preciso continuar, tem caminho, ainda tem caminho, eu não posso desistir, eu não cheguei, eu não descobri tudo, não é possível. Eu falava isso pra mim mesmo, não é possível que a vida seja só isso, não é possível. Eu não me conformava de não conseguir enxergar a vida com vivacidade, de enxergar a vida além do excesso de trabalho, de enxergar a vida além das coisas ruins que estavam acontecendo comigo e com outras pessoas, de sentimento de abandono, de rejeição, de solidão, de, para quem acredita, ataques espirituais. Então eu pensava assim, não é possível que a vida seja só isso. E se eu desistir dessa vida, como que eu vou descobrir? E se eu me arrepender amargamente por isso? Então, a minha mente é tão imperativa que eu pensava nisso, eu pensava, caramba, meu, se eu desistir e me arrepender, porque, é claro, quando você tá num momento de crise, você pensa nas piores coisas do mundo, porque você quer que aquela dor acabe, você quer que aquela coisa horrível da sua mente, ela pare de tagarelar. É uma pressão horrível, é um sentimento horrível. Ter uma crise de pânico, ter uma crise de ansiedade, acordar triste, andar pela rua triste, a vida é tristeza, tristeza, tristeza. E eu não aceitava aquilo. Eu não aceitava aquilo, eu não tinha como desabafar para as outras pessoas, porque imagina só, hoje em dia se fala muito sobre isso, mas há 25 anos atrás, ainda, até hoje ainda é um tabu. E naquela época, eu, uma menina naquela época, que aprendeu que você precisa ser forte. Você só vence na vida se você for muito forte. Então eu suportava aquilo e ao mesmo tempo era insuportável, porque eu não acredito que eu pensava assim, eu tenho duas pernas, eu tenho dois braços, eu me comunico, eu não sou surda, a minha mãe nasceu surda,
Só ela sabe o que ela passou na vida, de tormento. Era uma mulher que foi surda e analfabeta. E mesmo assim estava tentando sobreviver. Por que eu não consigo? Por que eu vivo em tormento, sendo que o meu corpo tá tudo tá funcionando, não me falta nada e ao mesmo tempo me falta tudo. Era desesperador. Pra mim era desesperador viver. Eu acordava e eu pensava, caramba, mais um dia eu tô aqui. Mais um dia. E eu também não me conformava de agir, de falar dessa forma. Eu me sentia muito culpada de, cara, eu ainda consigo trabalho, eu consigo solução para as coisas e mesmo assim eu tô me arrastando na vida. E aí vinha a culpa, eu me isolava, então para mim era um tormento constante, até decidir que, ok, deixa eu procurar ajuda médica. E aí começou a saga de medicação, troca medicação, medicação não deu certo, troca por outra medicação, e eu naquele tormento, no tormento, eu falei assim, não é possível que nem a medicação tá me ajudando. Não é e vai pra terapia, e enfim, era esse ciclo. Então eu trabalhava muito, era plantonista no banco de sangue. Então eu trabalhava muito, porque pelo menos eu distraía a minha cabeça e eu sei que eu estava contribuindo de alguma forma para a vida de outras pessoas. E aí o que que acontece no meio do caminho? Eu já não sei mais o que fazer da minha vida. E agora, o que que eu faço? A síndrome do pânico veio, eu não conseguia mais trabalhar, eu não conseguia sair de casa. Eu falei, eu não sei, minha vida acabou aqui, já era, já era. E, incrivelmente, quando eu soltei, eu desisti de lutar contra a minha mente, ou seja lá, o que era todo aquele tormento, eu comecei a sentir paz. Incrivelmente. Eu comecei a sentir, uau, eu lembro até do que eu pensei no dia. Eu falei, eu já cheguei no fundo do poço, daqui eu não passo. E parece que veio um alívio pra mim. Parece que eu voltei a respirar naquele momento de, uau, ok. Naquele momento, assim, eu entreguei pra Deus, literal. Eu falei, é com você aí, é com você, eu não sei mais o que fazer. Por quê? Porque eu tava segurando tudo. Eu estava segurando o mundo, levando o mundo nas costas. E eu nem imaginava a porção do balde de traumas que eu carregava, porque eu não me lembrava. Porque eu estava em constante modo de vigília, em constante modo de... A mente tentando me proteger ao mesmo tempo, eu estava numa batalha dentro da minha própria mente. E o que que aconteceu naquele momento? Eu comecei a melhorar. Uau! Aos pouquinhos, eu ainda tinha as crises e fui melhorando gradativamente. Eu tinha uma grande dificuldade de tomar as medicações, por quê? Porque eu não aceitava. Eu não aceitava a minha condição. E é duro quando a gente não aceita, porque você pensa assim, se eu demonstrar para as pessoas que eu não dou conta, porque eu cresci com o pensamento de você precisa dar conta, você precisa ser forte. E eu fui forte até a exaustão, eu fui forte até o colapso. Só que o colapso, ele pegou a minha mente. A mente tentando... A mente realmente dentro das batalhas. A minha mente era um campo de batalha. E com o tempo eu fui descobrindo por que que tudo isso aconteceu. Eu fui buscando nas religiões. Eu sempre fui muito exploradora, sempre fui extremamente curiosa, extremamente... sempre... Eu era a pessoa que teve uma época que eu não saía da biblioteca da escola. Eu sentia prazer em tentar entender como tudo funcionava. Eu precisava entender como tudo funcionava. Tudo, tudo. Não importa o que fosse, desde criança eu fazia trocentas perguntas, porque eu precisava entender como era o funcionamento das coisas. E eu gostava de ouvir as pessoas, das histórias que elas tinham para contar. Eu sempre fui essa criança hiperativa, eu sempre fui extremamente hiperativa. E isso incomodava muitas pessoas, porque eu não parava quieta, eu sempre estava perguntando, eu era a pessoa que estava tagarelando o tempo inteiro, e com o tempo, né, as pessoas dizendo que isso não era bom, que... Enfim, a preservação, né, das crenças das pessoas, eu fui me fechando cada vez mais, ficando introspectiva, só que a mente não entendeu isso, a mente continuou trabalhando, e essa energia mental, assim, era uma coisa, assim, que virava um furacão. Cheguei a sentir dores no corpo, né? Justamente por essa tensão de tentar segurar toda essa energia mental, de quase travar a minha coluna, justamente pelas dores que eu sentia, as dores ósseas, as dores em tudo, em tudo.
justamente porque eu não conseguia lidar com o fluxo de energia mental. Eu tenho esse fluxo até hoje, eu sempre tô. Eu sou uma pessoa hiperativa. As pessoas me veem, elas não acreditam nisso, porque eu passo um semblante de uma pessoa calma, controlada, mas a minha mente tá a milhão. A minha mente está sempre a milhão. Eu já participei de cursos de meditação, e tipo assim, eu tô rindo porque chega a ser até uma piada pra mim, porque eu consegui fazer meditação, eu tenho que gastar muita energia antes. Eu consigo? Consigo todo dia, jamais. Mas eu tenho agora, né? Eu vou, eu sei já o funcionamento da coisa, então é como domar as minhas feras cotidianamente. Antes as feras me domavam, tentavam me domar, atacavam terror. Hoje eu aprendo a liderar as minhas feras. Então, assim, se você tem algum problema, esse problema tá te arrastando, você muitas vezes está lutando contra isso e é desesperador. E na verdade, com o tempo, você vai se conhecendo e aprendendo a colocar cada ferinha no seu lugar. Às vezes você vai ter que colocar todo mundo na jaula. Às vezes você vai ter que ignorar todo mundo e se tornar o mestre da sua mente. Eu participei de uma organização budista que eu tenho profunda admiração e carinho de Nichiren Daishonin, que essa é uma frase que me marcou muito, seja o mestre da sua mente. E mesmo dentro do budismo, que era uma coisa que me ajudou e que eu fui líder, né, budista dentro da organização, eu dava palestras dentro da organização, apoiava líderes, apoiava os jovens, apoiava crianças, né, de 6 anos. Então, liderava as palestras, as reuniões, participava, organizava. Foi muito bom para mim, foi muito bom, aprendi muitas coisas. Tenho uma eterna gratidão. Cumpriu o, eu cumpri o meu papel ali dentro, a organização cumpriu o papel dela na minha jornada. Eu encerrei essa jornada depois de 9 anos, mas os ensinamentos seguem comigo. Ensinamentos, assim, maravilhosos. Então, há coisas que nos marcam, que a nossa mente, ela, ela precisa que você esteja atento. Aí a gente vai no orar e vigiar, né? Eu não tenho nenhuma religião, eu sempre observei, eu, eu já estive na Umbanda, não trabalhei na Umbanda, mas mesmo com o chamado, eu recebi esse chamado também, mas eu estive lá, aprendi, quebrei crenças limitantes, inclusive foi a Umbanda que me ajudou também a lidar com as crises de pânico, me ajudou muito, eles me ajudaram muito também, tenho muita gratidão por isso, aprendi também coisas muito importantes lá, e sigo também com os aprendizados, eu sigo com o acolhimento deles, e com a riqueza da cultura deles também, que eu acho que é muito rico a cultura. E segui de novo, né? Tenho livros. Quando era criança, tinha muitos livros de Allan Kardec, da minha tia, por perto, né? Também tinha a Bíblia. Então eu sempre estive ali por perto, né? De livros. Conheci a Fraternidade Branca, né? Que eu tenho também, assim, acho incrível. Os mestres ascensionados também. Eu penso assim, em cada momento da minha vida, eu tive acesso um pouquinho de cada um, assim, e foi muito legal. Foi bem legal, mas dizer assim, que é aqui que eu vou ficar para sempre, não, eu ainda não recebi esse chamado. E então eu penso assim, hoje é eu e Deus, hoje eu converso, eu e Deus, nós conversamos. Mas eu acredito sim que existe uma egrégora, eu acredito que existem seres, né, que estão sempre cuidando de nós, uns vão chamar de anjos, outros de guias, mentores, enfim, cada um tem a sua visão, cada um tem a sua doutrina, e eu sigo, assim, me conectando um pouco todo dia com a força de Cristo, né, com essa força crística, esse amor crístico, que é sobre levar esperança, levar amor para as pessoas, saber que cada pessoa tem a sua história, e que essa força que nos habita também habita a tudo. Então, essa é a minha decisão. Eu passei um período aí quietinha, mais isolada, né, longe de palestras. Passei por um processo muito profundo e transformador, que levou um pouquinho mais de tempo assim do que eu esperava, para que eu pudesse me recuperar e reavaliar a minha rota. Tem momentos na vida que você precisa
recalibrar aí algumas coisas em você, na sua mente, no seu corpo e no espírito, porque muitas vezes a mente tá num lado, o coração tá chorando do outro, o espírito tá, não sei nem quem sou eu nesse rolê, o que que tá acontecendo, nem lembrava que tinha pedido pra nascer nesse planeta. Então, eu senti que era um momento de colocar o pé na estrada de novo e compartilhar com as pessoas, de falar de novo com o pessoal. Faz tempo que eu não dou palestras, faz tempo que eu não tô com os grupos em geral, né, mistos, para poder conversar, para ouvir as pessoas. Eu gosto muito de ouvir as pessoas, eu gostaria de conhecer o que que vocês estão sentindo no momento, quais são as dúvidas sobre o mundo espiritual, quais são as dúvidas sobre cura, sobre problemas de relacionamento, o que vocês querem conversar sobre o quê? Eu estou aqui para ouvir, estou aqui para compartilhar experiências, estou aqui para direcioná-los, estou aqui para falar sobre cura, estou aqui para falar sobre... Vamos atravessar? Vamos atravessar, porque ainda tem caminho, ainda tem estrada, não se preocupem, o mundo não vai acabar. Tem muita coisa acontecendo no mundo, mas é o momento de focar em nós. É muito importante que a gente foque em nós, é muito importante que a gente compreenda qual é a cura que nós precisamos, o que que a gente precisa mudar na nossa vida esse ano. Estamos agora no final de março, mas assim, para de se preocupar com o calendário, porque chega junho e o tempo tá passando muito rápido. Essa sensação que o tempo tá voando, ok, o tempo pode estar voando, mas assim, traz seus pezinhos de novo para a terra, não se desespera, não se deixe ser levado pelo mundo. Você tem seu... volta para o seu mundo interno, vê o que que precisa, o que que o seu mundo interno precisa de você. Começa a olhar para isso, não se preocupa não. Ai, daqui a pouco é junho, tá, que seja junho, mas o que que você pode fazer hoje? O que que é agradável para você? O que que você gostaria de começar a mudar hoje para que você terminasse o ano em paz? Começa, como que eu termino o mês mais em paz? Porque quanto mais você pensa no problema, maior ele se torna. E na verdade, nós precisamos ser mais estratégicos, a gente precisa ser mais presente na nossa vida, a gente precisa parar de fugir de alguns mesmos problemas que já não deveriam estar mais lá e entender qual que é o nosso maior medo de estar voltando, que nos faz voltar para o mesmo lugar. Qual que é o meu problema? Qual que é as minhas crenças limitantes? Eu fiz, com essas minhas questões que eu tive que olhar de novo para as minhas crenças, tanto as crenças que me deixavam paradas no mesmo lugar, como crenças boas até que eu tinha e que eu larguei, deixei para lá, porque eu comecei a acreditar no que os outros diziam sobre mim. Comecei a acreditar que eu deveria ser de outra forma. E nessa que a gente começa a acreditar que tem que ser de outra forma, a gente começa a acreditar no enredo de outras pessoas. E aí você se perde, aí você sai mesmo do seu caminho, né? Então, é importante a gente começar a avaliar isso. Pegar a sua vida, faça uma reunião com a sua vida. Senta e vamos olhar cada área da sua vida. Eu tô aqui também para isso. Vamos olhar para cada setor. Vamos ver quais são os medos, quais são os monstros no armário, pro que você tá fugindo de olhar, porque muitas vezes a gente não resolve o problema porque a gente morre de medo do que a gente vai ter que abrir mão. E que é bom, que é bom. A vida é o fluxo do rio. Let it go. Segue adiante. E assim, hoje eu falo isso, mas eu sei a dificuldade, e eu sei que é um processo. Então não desista do seu processo, esquece o calendário, começa a fazer você o seu tempo. Começa você a aprender a sentir o tempo que você precisa, não o tempo do mundo, porque senão a gente vai ser arrastado, continuar sendo arrastado pelo tempo do mundo. E a gente precisa entender o tempo da vida. O tempo da vida não é o tempo do calendário. O tempo da vida não é as coisas que as pessoas dizem que tem que bater meta. Você precisa entender qual é o seu tempo, qual é o início e o fim do seu ciclo. Por mais que as pessoas vão chegar, é Natal, vão se reunir, ou é Ano Novo, meia-noite, e aí às vezes a pessoa chega animada, daqui a pouco ela tá desanimada de novo. Por quê? É o mesmo ciclo, tá sendo arrastado pelo calendário, tá sendo arrastado pelo mundo. E você não é o mundo. Você não é. Você está aqui, você está vivendo aqui. Mas você precisa entender que é você quem escolhe como será. É o seu mundo. Você nasceu nessa família, essa família tem essas crenças, essa família decide se reunir todo domingo ao meio-dia. Tem dia que você não quer ir. E talvez você seja criticado por causa disso. Então a gente também precisa começar
a ter mais coragem, mais braveza na nossa vida de dizer assim: olha, eu tenho o meu momento, eu preciso do meu espaço, eu preciso redirecionar a minha vida. Crescer é isso. Crescer não é um sofrimento sem fim, mas entender que há ciclos que necessitam de podas. Que você cresce e que às vezes o crescimento ele tem coisas desconfortáveis, mas por quê? Porque é a sua mente lutando. São partes de você que não querem morrer. Elas estão ali quentinhas, já sei como tudo isso funciona, mas é aquilo, quanto mais você resiste, mais cansativo fica. E fica cansativo por quê? Porque você quer seguir adiante, você é o rio. Só que você resiste, aí você começa a brigar com uma pedra, com a rocha. Aí você acredita que o problema é a rocha, a bendita da rocha tá no meio do caminho. E não é a rocha, não é a rocha, é a sua teimosia. Eu posso falar que eu sou, nossa senhora, sou muito teimosa. Só que muitas vezes a gente é tão teimoso no nosso próprio processo que a gente impede que o processo siga adiante. Por medo, por insegurança, por achar que não é suficiente, por achar que não vai dar conta. A gente tem medo dos recomeços porque entre o fim e o recomeço tem um lugar caótico. Aí você fica, meu Deus, isso foge do meu controle. E é horrível, né, quando foge do nosso controle. É desesperador, porque você não sabe o que vai acontecer. A gente quer algo previsível. Mas quando é previsível também, a gente morre de ansiedade. E aí, como é que fica? É você voltar para o seu mundo. O que está acontecendo aqui? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Você tem coragem de olhar para sua bagunça? Você tem coragem de dizer não para as pessoas que você ama? Você tem coragem de jogar fora todas as crenças que te acompanharam durante anos? A nossa visão de mundo é escassa e ela é pequenininha. É um mundo de mais de 8 bilhões de seres humanos e você não conhece todas as culturas. Você não conhece todos os povos que habitam esse planeta. Você tem uma visão através de uma televisão? Você tem a visão do seu trabalho? Você tem a visão do que você aprendeu na sua família? Você acha que isso é realmente panorâmico? Você acha que isso é suficiente para você compreender a magnitude de aprendizados, de diversidade que existe no nosso mundo? Eu acho que vale a pena pensar nisso. Acho que vale a pena a gente começar a pensar um pouco mais fora da nossa bolha, das nossas caixinhas. Porque a gente vive num... Nosso mundo é uma caixinha de sapato. Você vê o mundo através de uma televisão. E, sinceramente, Deus me livre. Confiar o meu mundo através de pessoas que eu nem conheço. Ai, porque a pessoa mais famosa do mundo. Eu falei, não tô nem aí. Quem sabe da minha vida sou eu. Eu vou atrás das pesquisas. Eu tenho vivido a vida como ela é. Eu conheci pessoas de diversas culturas, de diversas realidades. Conheço pessoas que me trouxeram, assim, culturas maravilhosas também, que tem tanta história e tanta história que não foi contada e que não está passando na televisão. Então a gente precisa parar de achar que o mundo é baseado no que a gente acredita, na nossa visão, que é minúscula, é pequenininha demais, e a gente sofre, 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 sofre. E aí alguém vem e conta uma coisa diferente do que você acredita, você fica escandalizado. E aí vem uma pessoa... Ah, é uma coisa boba, assim. Tem gente que fala que vê assombração e tem pessoas que acham um absurdo. Tem gente que estuda ufologia, tem pessoas que acham que isso é um absurdo. Tudo é um absurdo. Tudo é um absurdo se for fora da crença. Ah, porque eu estudei na melhor faculdade, porque a ciência não afirma isso, não confirma isso. Meu bem, sinto muito. A vida está acima de pessoas extremamente estudiosas. Não é desfazendo de ninguém, não é diminuindo ninguém, mas a vida está além disso. A gente só tá pegando um fragmento da história da humanidade, os fragmentozinhos, que ainda é um grande quebra-cabeça espalhado. Então nós somos ignorantes, até a pessoa mais incrível da mais incrível universidade, ela só tem peças a mais que você, mas ela não tem todas as peças. Então ainda existem muitos mistérios. E a gente não tá fazendo o básico, a gente quer o complexo, descobrir o complexo, sendo que a gente não tá fazendo nem o básico. Qual que é o básico, Kátia? Os ensinamentos da humanidade, o respeito ao próximo, amar o próximo como a ti mesmo. Às vezes a pessoa nem tá, a gente ainda tá aprendendo a se amar para poder amar o próximo. A gente ainda tá aprendendo a lidar com a nossa escuridão fundamental, com a nossa ignorância, para ter paciência para dar
para lidar com a ignorância do próximo. A pessoa vem falar uma coisa contrária a mim e ter paciência de ouvir e dizer, tô te ouvindo, eu tô aqui de uma forma neutra, sem julgamento. Quem ainda? Quem chegou nesse lugar pra gente ainda ter que discutir sobre tantas coisas? A gente discute sobre tudo, né? E quanto mais a gente se discute uns com os outros, mais a gente se afasta da verdade universal. A gente se afasta desse ensino gratuito sobre o que é a vida, porque estamos aqui, né? E principalmente de viver a vida, né? Então, eu deixo aqui essa reflexão e esse começo, o começo da nossa travessia.